Um grande abraço para cada um de vocês que estão participando dessa série de estudos. Hoje vamos começar a estudar sobre as profecias que estão em Mateus capítulo 24 e vocês vão descobrir que ela tem coisas maravilhosas. A maneira como essa profecia está estruturada nos fala os mínimos detalhes de como que serão os eventos finais antes da volta de Jesus. Por que decidi compartilhar essa série com vocês? Por que é importante estudarmos essa profecia de Mateus 24? Aqui no livro Os Obreiros Evangélicos, na página 154, Ellen G. White disse o seguinte: o capítulo 24 de Mateus me é apresentado repetidamente como devendo ser exposto à atenção de todos. Estamos vivendo atualmente no tempo em que as predições desse capítulo estão se cumprindo. Expliquem os nossos pastores e mestres essas profecias àqueles que estão instruindo. Deixem de fora seus discursos de assuntos de menor importância. Apresentem estas verdades que hão de decidir o destino das almas. Então, olha aqui, ela diz que as profecias de capítulo 24 de Mateus precisam ser explicadas, apresentadas à igreja. Como pastores, fomos chamados a ensinar a igreja sobre os acontecimentos que estão acontecendo antes do fim do mundo. Por isso que é importante estudar esse capítulo. Eu já estudei outros temas importantes aqui com vocês, mas decidi trazer agora o capítulo 24 porque disse que é de suprema importância para nós que estamos vivendo no tempo do fim. Agora, para estudarmos as profecias de Mateus 24, precisamos entender alguns princípios, tá? Temos que ter alguns métodos de como que vamos estudar. Basicamente, precisamos saber 4 princípios de como que se deve estudar as profecias de Mateus 24. O primeiro princípio é o seguinte, que as profecias de Mateus 24 devem ser estudado em um contexto comparando com aquilo que está também nos outros evangelhos. Tá? Porque essa profecia de Mateus 24 aparece em 3 evangelhos. Está em Mateus, Marcos e Lucas. Então, coisas que você vê em Mateus, quando você vai para Marcos, você vai entender melhor daquilo que está falando. Eu vou colocar 2 exemplos para vocês. Se você ler Mateus capítulo 24, versículo 7, diz o seguinte, falando aqui isso com relação aos sinais antes da volta de Jesus. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu queria que você pegasse essa palavra aqui, haverá terremotos. Mateus disse que vai ter terremotos. Mas quando a gente vai para Lucas, capítulo 21, versículo 11, ali está falando as mesmas profecias. Só que aqui apresenta um detalhe diferente. Lá disse, olha, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Com relação aqui a Lucas, disse, olha, vai ter terremotos sim, mas não são qualquer terremoto. Esses terremotos serão grandes. No idioma grego disse mega. Mega é imenso, mega terremotos. Tá? Mas Mateus diz só apenas terremotos, mas aqui explica melhor, diz, olha, serão grandes terremotos. Então precisamos entender esses detalhes assim, comparando, né, a profecia de Mateus 24 com aquilo que está em Lucas 21 e com aquilo que está também em Marcos. Esse é um princípio muito importante. O outro exemplo tem que ver com relação à abominação da desolação. Tá? Se você ler sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 15, ali diz que um evento importante antes da volta de Jesus será a abominação da desolação. Eu vou ler para vocês. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda.
Olha, aqui diz que a abominação da desolação que vai acontecer está no lugar santo. Você fica pensando, como assim que é a abominação? Qual é essa abominação e como que está no lugar santo? Se você vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14, lá diz o seguinte: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda, então aqueles que estiverem em Judeia fujam para os montes. Marcos disse, olha, em lugar dele falar que essa abominação da desolação está no lugar santo, ele disse, está onde não deveria estar. Então você já tem dois significados daquilo que é a abominação da desolação. Está no lugar santo e disse, está onde não deveria estar. Agora, quando você vai para o Evangelho de Lucas, ele amplia essa ideia e ele agora apresenta outra característica. Ele disse aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. De acordo com Lucas, o que é a desolação? Disse o momento quando Jerusalém fique cercada dos exércitos. Então, mais para frente, a gente vai ampliar mais detalhes sobre aquilo que é a abominação da desolação e como que se cumpriu e se cumprirá, inclusive. Mas aqui disse, olha, Lucas disse que essa abominação tem que ver com o cerco dos exércitos de Roma que chegou lá em Jerusalém. Marcos disse que está onde não deveria estar. Mateus disse que está no lugar santo. Então a gente precisa pegar agora essas três ideias e juntar em harmonia para entender daquilo que realmente essas profecias estão falando. Então, sempre que a gente for estudar assim, Mateus capítulo 24, devemos estudá-lo no contexto, tá, dos outros evangelhos sinóticos também. Beleza? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que a profecia de Mateus capítulo 24 tem um duplo cumprimento. Tá? Se cumpre com a destruição de Jerusalém e se cumpre também com a destruição final desse mundo. Para que você entenda como que vai acontecer esse duplo cumprimento, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o 3. Aí você vai entender por que Mateus 24 tem um duplo cumprimento. Disse assim, ó: Jesus saiu do templo de Jerusalém, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo, tá? Ou seja, naquela época, o templo de Jerusalém, que tinha sido construído primeiro, né, por Salomão, depois foi destruído, depois foi reconstruído, enfim. Por último, foi Herodes que reconstruiu o templo, tá? Na época de Jesus, tá? E era um templo bonito, tá? Era uma maravilha da época dos discípulos. E eles, como todo cidadão orgulhoso da maravilha daquela época, né, lhe mostraram a Jesus e ele disse: Jesus, olha esse templo aqui, que maravilha, tá? E olha a resposta de Jesus. Jesus lhes disse: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe perguntaram. Olha aqui. Então, quando Jesus lhe disse, olha, vocês estão tão orgulhosos pelo templo de Jerusalém, eu lhes digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai ser destruída. E Jesus continuou, disse assim, a sua viagem, né? E até que finalmente ele chegou até o Monte das Oliveiras e ele se assentou ali. Então, os discípulos chegam até Jesus e na mente dos discípulos está passando muita coisa. Eles estão se perguntando, mas como é que Jesus pode falar isso, que vai ser destruído? Como que uma maravilha dessa não vai ficar pedra sobre pedra? Se isso acontecer, deve ser no fim do mundo. Só no fim do mundo que pode ser destruída uma maravilha dessa. Então, olha, na mente dos discípulos está essa ideia, a destruição de Jerusalém, e eles começam a associar com o fim do mundo. Agora eles vão chegar até Jesus e vão lhe fazer uma pergunta importante. Disse assim, ó: então os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe disseram.
Primeira pergunta. Disse-nos, Senhor, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém. Então, a primeira coisa que os discípulos queriam saber é quando é que Jerusalém seria destruída. Quando seria que não ficaria pedra sobre pedra? Essa é a primeira pergunta. Disse mais. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ou o fim do mundo? Essa é a segunda pergunta. Os discípulos associaram a destruição de Jerusalém com a destruição desse mundo. E eles vão até Jesus e agora lhe fazem duas perguntas. A primeira é quando será destruída Jerusalém? E a segunda é quando será destruído esse mundo? Como será o fim do mundo quando seja a vinda de Jesus? Tá? Agora, Jesus no capítulo 24 de Mateus não responde por separado. Ele não vai falar primeiro como que vai ser a destruição de Jerusalém e depois fala como que será a destruição do mundo. Não. Na verdade, aqui Jesus vai responder essas duas perguntas com os mesmos eventos, tá? Em vez de responder por separado, ele mescla as respostas da destruição de Jerusalém e da destruição desse mundo e lhes apresenta como vão ser os eventos. Ou seja, queridos amigos, a profecia de Mateus capítulo 24 fala da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos elementos, as mesmas profecias, nos mostram como que será no tempo do fim, antes da destruição desse mundo. Ou seja, é importante a gente ler como que foi a destruição de Jerusalém, e desse jeito também será a destruição final desse mundo, tá? Então, essa profecia de Mateus 24 responde essas duas perguntas. A destruição de Jerusalém e a destruição do mundo. Tá bom? Esse é o segundo princípio. Eu quero ler para vocês agora algumas citações do Espírito de Profecia que falam sobre esse princípio. Tá? Aqui no livro O Grande Conflito, na página 25, diz o seguinte. A profecia que proferiu era dupla em seu sentido. Olha, era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, também representava os terrores do último grande dia. Ó. Então, Jesus responde essas perguntas, falando sobre a destruição aqui do mundo e de Jerusalém. Mais para frente, na página 36 do mesmo livro, O Grande Conflito, disse assim: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, hão de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou os pés à sua lei. Então aqui diz, olha, esse tem outro cumprimento, tá? Não só a destruição de Jerusalém, aí também está a destruição do mundo. Em uma devoção matinal que escreveu Ellen G. White, a devoção se chama Cristo Triunfante. No dia 4 de novembro, ele escreveu o seguinte: necessitamos firmar nossa fé em Deus, pois justamente diante de nós está um tempo de prova para toda pessoa. Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, anunciou os terríveis juízos que precederiam sua vinda. Embora essas profecias tivessem um cumprimento parcial por ocasião da destruição de Jerusalém, terão uma aplicação mais direta nos últimos dias. Olha, os cumprimentos com a destruição de Jerusalém, disse, foram um cumprimento parcial. Mas terá, disse, no tempo do fim, um cumprimento mais direto antes da destruição desse mundo. Eu leio para vocês a última citação que está agora no livro Eventos Finais. Aqui na página 18 diz assim, ó: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar
a última grande destruição do mundo pelo fogo. Olha, a destruição de Jerusalém representa a destruição final desse mundo. Os mesmos eventos que aconteceram a destruição de Jerusalém são os eventos que vão anteceder a destruição desse mundo. Tá? Então, quando a gente começa a ver os detalhes da profecia de Mateus 24, vocês vão perceber como que se cumpriu no passado com Jerusalém e como está se cumprindo com relação ao fim desse mundo. Tá bom? Então, esse foi o segundo princípio. Agora, o terceiro princípio que a gente tem que ter em conta quando estudamos a profecia de Mateus 24 é que é importante para nós como adventistas estudar a profecia de Mateus 24 juntamente com o livro O Grande Conflito, tá bom? Por quê? Vocês vão perceber que a estrutura que tem o livro de Mateus 24 é a mesma estrutura que tem o livro O Grande Conflito. Se você já leu, e se por algum acaso você ainda não leu, pega esse livro, O Grande Conflito, e começa a ler os primeiros capítulos. Do que está falando? Se você percebe, começa falando da destruição de Jerusalém. Quando Jesus estava nas Montes das Oliveiras, quando os discípulos foram lhe perguntar, e como que se cumpriu, como no ano 70 chegou o exército romano, destruiu Jerusalém, enfim. Assim começa falando os primeiros capítulos do livro O Grande Conflito. Mas quando você vai para a parte final desse livro, do que fala? Termina falando da destruição final desse mundo. Ou seja, esse livro tem a mesma sequência de eventos que nós encontramos no Evangelho de Mateus 24. Então, nessa série de estudos que a gente vai ter, vocês vão me ver muitas vezes citando algumas partes desse livro, tá? Não porque aquilo que eu vou lhes mostrar esteja baseado no livro O Grande Conflito. Não, vocês vão ver que tudo que eu vou lhes falar está aqui na Bíblia. Mas o livro O Grande Conflito vai nos mostrar detalhes daquilo que já a própria Bíblia está apresentando, tá bom? Então é bom que você tenha esse livro na mão. O quarto princípio importante para a gente entender as profecias de Mateus 24 é que a estrutura das profecias em Mateus 24 está em sequência cronológica, em estrita ordem cronológica, tá? Nada está aí por estar. Tudo tem um propósito, está em ordem cronológica. Primeiro acontece isso, depois vai ter aquilo, depois vai ter o outro, depois o outro. Ordem cronológica. E se você percebe, inclusive, em Mateus 24, quando Jesus começa a falar os sinais, diz, olha, primeiro vai ter muito engano, vai ter falsos cristos, falsos profetas. Mas se você vai para a parte final, diz, então aparece uma nuvem, e na nuvem está o Filho do Homem. Ou seja, começa falando com os sinais e termina com a volta de Jesus, porque está em ordem cronológica, desde os sinais até a volta de Jesus. Além disso, percebemos que essa profecia está em ordem cronológica pelo seguinte fato: existem palavras, frases que são indicativos de sequência, de tempo. Por exemplo, quando você lê Mateus 24, 6, ali diz, olha, vai ter desastres, isso, aquilo, diz, olha, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vai acontecer isso, mas tem mais coisas que vão seguir. Ainda não é o fim. Depois continua falando mais desastres. E diz, ainda é princípios de dores. Vai ter mais coisas. Olha, depois do que fala que é princípios de dores, em Mateus capítulo 24, versículo 9, disse, então. O que significa a palavra então? Significa que acontece uma coisa depois da outra. Então, em Mateus 24, 9 diz, então vai acontecer aquilo depois que está falando aqui. Quando você vai para o capítulo 24, versículo 10, novamente aparece a palavra então. Você vai para o versículo 14, novamente então. Versículo 16, então. Versículo 19 diz, naqueles dias quando estiver acontecendo isso. Depois diz, então. Depois, novamente, no versículo 22, diz, naqueles dias. Versículo 23, depois diz, então. Versículo 29 diz, imediatamente depois daquilo. E o versículo 30 diz também, então. Então, vocês vão perceber que tem uma palavra que se repete muito. É a palavra
então. Por quê? Isso está indicando que as profecias estão em ordem cronológica. Acontece uma coisa, então acontece a outra. Depois que essa acontece, então acontece a outra. Ordem cronológica, tá bom? E para encerrar esse primeiro capítulo da nossa série de estudos, eu quero mostrar para vocês, de maneira rápida, um sumário de como que está estruturado o Mateus 24. No próximo estudo, a gente vai estudar sobre como isso se cumpriu com Jerusalém e depois como que isso se cumpre no tempo do fim. E o nosso estudo vai ser parte por parte, de acordo com essa sequência cronológica, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia então aí, Mateus capítulo 24, para que você perceba como que estão a sequência dos eventos ali. Mateus capítulo 24. Muito bem. Vamos ler aqui o versículo, a primeira parte é o versículo 5, tá? Mateus 24, 5. A primeira parte, então, da sequência de eventos diz assim, ó. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro evento que acontece aqui é muito engano através de falsos cristos ou falsos profetas que vêm em nome de Jesus. Tá? Haverá muito engano. Depois desse engano, olha o que acontece. Vamos lá para o versículo 6 até o 8. Depois que houver esse engano, diz, então ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então vem aqui desastres, problemas aqui como guerras, mas disse, olha, ainda não é o fim. Tem coisa que vai vir depois. O que vem depois? Vamos ler aí o versículo 7 e 8. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, vai haver pestes, vai haver terremotos em muitos lugares. E o 8 disse, olha, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então percebe essa estrutura. Primeiro começa com engano, falsos cristos, falsos profetas. Depois vem aqui guerras, rumores de guerras, disse ainda tem mais coisa que vai acontecer. Depois disse, olha, vai ter fome, vai ter terremotos, vai ter pestes. E disse, olha, ainda não é o fim, porque tudo isso é ainda princípios de dores. Vai ter mais coisas. Agora, o versículo 8 disse o seguinte, no versículo 9, então, essa palavra então está falando que depois desse período, onde haja pestes, terremotos, fome, guerra, depois disso, disse aqui, ó, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, depois que aconteçam todos esses problemas, desastres, essas catástrofes, Jesus falando aqui para os discípulos, disse, olha, vocês vão ser atormentados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por um tempo de angústia. Vocês vão perceber que em Mateus capítulo 24 existe dois tempos de angústia. Um tempo de angústia breve e tem outro, o tempo de angústia que é mais terrível. Mas aqui diz, olha, depois que aconteçam essas catástrofes, então, aí vocês vão ser atormentados, vocês vão matar vocês, muitos vão morrer, serão odiados por causa do meu nome. Então, por causa de ser fiel a Deus, vai acontecer todo esse problema de perseguição. Agora, quando você lê isso em Marcos capítulo 13, versículo 9, disse que os discípulos, ali Jesus profetizou, né? Vocês vão comparecer perante tribunais, vocês vão comparecer perante os governantes desse mundo para testemunhar do meu nome. Ou seja, nesse tempo de angústia, de perseguição que ia ter aqui, muitos deles deviam comparecer perante os grandes líderes para testemunhar sobre a sua fé. Tá bom? O que acontece depois desse período de perseguição e de angústia? Aí vem aquilo que está agora o versículo 10. Nesse tempo, quando vai ser esse tempo? Nesse tempo, depois que aconteça aí essa perseguição, muitos serão escandalizados, vão se trair uns aos outros se aborrecerão. Aqui acontece agora um período onde muitos vão apostatar. Ali diz, olha,
muitos vão se trair uns aos outros. Está falando aqui da igreja, tá? Ou seja, depois que haja um curto tempo de angústias, de perseguição, vem aqui um período onde muitos vão se escandalizar, não vão aguentar a pressão do mundo e vão cair em apostasia, tá? Só vai ficar assim no povo de Deus aquele que é trigo, tá? Nós comumente chamamos isso como uma sacudidura, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui de maneira rápida, mas durante essa série vamos estudar detalhe após detalhe. Disse mais o versículo 11, depois que muitos vão cair em apostasia, muitos irmãos vão trair uns aos outros, famílias inteiras vão se trair, enfim. Disse o 11, e vão surgir, nesse tempo, né, vão surgir muitos falsos profetas que vão enganar a muitos, tá? E aí fala a importância de perseverar, porque haverá muito engano. Só que acontece depois de tudo isso? Vem ali agora aquilo que está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Depois que acontece essa sacudidura, diz, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Percebe esse detalhe importante. Depois, como que está essa ordem cronológica? Primeiro começam os falsos cristos, depois começam os problemas de guerra, depois dos problemas de guerra começa a piorar, vai ter fome, pestes, terremotos. Diz que princípios de dores, coisas mais piores virão. Mas depois disso, disse que o povo de Deus vai passar por um tempo de angústia. Vão ser atormentados, e muitos depois vão se escandalizar, muitos vão sair do povo de Deus, vão cair em apostasia. Somente vão ficar na igreja aqueles que são o trigo. Será um período onde vai ter muito engano. Versículo 14 diz, olha, vai ser nessa época que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Tá? O que acontece depois que o evangelho é pregado para todo mundo? Versículo 15. Diz, quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Então, aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Olha, depois que esse evangelho é pregado, o que acontece? Acontece agora a abominação da desolação. E o que essa abominação da desolação tem que gerar? Tem que ser um sinal, disse, para que o povo de Deus agora fuja. E ali disse, olha, aqueles que estiverem lá na Judeia, fujam para os montes. Ou seja, haverá um tempo terrível de perseguição. Lá no capítulo 24, no versículo 9, ali é um pequeno tempo de angústia. Mas o verdadeiro, assim, o clímax forte da perseguição, aqui começa no versículo 15 e 16, quando acontece essa abominação da desolação. Pastor, o que significa a abominação da desolação? Vamos por partes, a gente vai chegar até lá. Mas tem um evento que é chamado da abominação da desolação que vai acontecer. Quando isso aconteça, isso vai gerar que o povo de Deus tem que fugir. Tá? E depois que o povo começa a fugir, sabe o que acontece? Ali entra aquilo que está no versículo 21 e 22. Haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E depois disse que esses dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, depois que acontece a abominação da desolação, o povo de Deus tem que fugir. E quando eles fujam, ali entra um período de terrível tribulação, um tempo de angústia, como nunca houve. Tá? Só que acontece depois desse período de tribulação, de angústia. Aí entra aquilo que está no versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não deis crédito. Nesse tempo de angústia, de tribulação, o que vai acontecer? Vai surgir alguém que vai se colocar em lugar de Cristo. Podemos dizer que se falsifica a chegada de Cristo Jesus. Já disse, cuidado, não sejam enganados. Mas quando que acontece essa falsificação de Cristo?
quando está acontecendo esse período de tribulação, angústia e perseguição. Tá bom? O que acontece depois disso? Vamos lá aqui para o versículo 29, tá? Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo aí 29. Se você começa a ler desde o versículo um pouquinho antes, né, do versículo 29, vai falando aí de desastres, problemas, assim, no sentido de que o povo de Deus está sendo perseguido, um tempo de angústia terrível, enfim. Mas diz aí o versículo 29, logo depois, olha, ordem cronológica, depois de tudo isso que está acontecendo, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Depois vai ter sinais que vai acontecer aqui no sol, na lua e nas estrelas. Quando que acontecem esses sinais? Depois do período de tribulação que vai ter. Depois disso, o que acontece? O versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. A volta de Jesus. Jesus vem nas nuvens do céu. Então percebe como que está estruturado Mateus 24. Primeiro começa com os falsos profetas. Vai depois os problemas de guerras entre as nações. Isso não para ali, isso vai piorar. Diz que além de ter guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, peste, fome. Tudo isso é princípios de dores. E esses problemas vão se acrescentar mais e mais. Tá? Mas depois o que acontece? Diz que haverá um período de perseguição, um curto período de perseguição. E nesse período de perseguição, muitos vão ter que testemunhar perante tribunais, perante líderes, grandes políticos, enfim. O que acontece depois disso? Acontece um período de sacudidura. Muitas pessoas dizem que vão se escandalizar porque será um momento muito difícil. Muitos vão cair em apostasia e somente vão ficar aqueles que realmente são o trigo. O que acontece depois disso? A pregação do evangelho. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. O que acontece depois da pregação do evangelho? Ali vem a abominação da desolação. Quando acontece essa abominação da desolação, é um sinal para o povo de Deus fugir. E quando o povo de Deus começa a fugir, agora ali começa um período de angústia qual nunca houve. Depois, quando está acontecendo esse período de angústia, de perseguição, ali vem a falsificação de Cristo, pelo menos assim, da vinda de Jesus. Depois da falsificação, vem agora sinais no sol, na lua e nas estrelas. Depois que acontecem esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, agora aparece a nuvem, aonde Jesus está voltando por segunda vez. Essa é a estrutura de Mateus capítulo 24. Então, querido amigo, não perca a lição que vamos ter na próxima lição, né? O estudo, porque nessa lição a gente vai agora falar sobre como isso se cumpriu com a destruição de Jerusalém. Vamos falar detalhe após detalhe e você vai se maravilhar da importância dessa maravilhosa profecia. Mas por que Jesus deixou isso? Porque Jesus te ama, Jesus me ama. Ele não quer que a gente esteja perdido sem saber aquilo que vai acontecer ou aquilo que devemos fazer. Ele deixou toda essa profecia para que seja um mapa e você confirme a sua fé, a sua confiança em Jesus. Quando esses eventos estejam acontecendo e estão acontecendo, em lugar de você olhar para o problema, você possa olhar o Deus que está no controle dessa história, no controle desse mundo. Então, precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, hoje começamos a estudar essa maravilhosa série com relação às profecias que estão na Tua Palavra, em Mateus 24. E, Senhor, vimos alguns princípios importantes que devemos considerar quando vamos estudar a Tua Palavra. Por favor, Deus Santo, dá-nos muita sabedoria e discernimento para entender essa maravilhosa profecia. Venha abençoar, Senhor, Teu povo, Tua igreja que está assistindo essa mensagem. Fortalece a nossa fé e que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um grande abraço, viu? Não perca a próxima lição. É a destruição de Jerusalém. Até mais, viu? Um grande abraço.